Fala galera, professor Rigueto novamente na área, agora com o GCRIM parte 5. Pensa, parte 1 nós tratamos do artigo 61 e 62. Parte 2 tratamos do artigo 60. Parte 3 tratamos do artigo 74, que é a composição de danos. Parte 4 tratamos da transação penal, artigo 76. E agora na parte 5 nós vamos tratar do artigo 89, chamado suspensão condicional do processo. E adianto para vocês, tá? Nem começou o rito sumaríssimo ainda, tá? Nós não estamos abordando o rito sumaríssimo, tudo isso aqui é fase pré-processual, tá? E a gente vai abordar isso com calma, né? Mais para frente, quando a gente for trabalhar, né, com o rito sumaríssimo em si. Pessoal, anota lá como você fez com a composição de danos, como você fez com a transação penal. Você vai anotar o seguinte agora, artigo 89, você vai escrever assim do lado dele: suspensão condicional do processo. Ou também vai escrever assim: sursis processual. S-U-R-S-I-S, sursis processual. É assim que eu vou chamar na prova, é assim que eles chamam nas provas. Ou suspensão condicional do processo, ou sursis processual. Tá? E nós temos que ter uma diferença, tem que tomar um cuidado aqui, porque há uma diferença do sursis processual para o sursis. O sursis está previsto no artigo 77 do Código Penal. Tá? Sursis, pura e simplesmente, significa suspensão condicional da pena. Qual que é melhor, sursis ou sursis processual? Sursis processual é melhor, porque o sursis é a suspensão condicional de uma pena. Você já foi processado, condenado, recebeu uma pena e teve essa pena suspensa mediante condições. Mas você já está com o nome no rol dos culpados. E a sursis processual é a suspensão condicional do processo. Eu suspendo o seu processo mediante condições e automaticamente fica bem melhor para você, porque você sequer vai ser processado se você preencher os requisitos que nós vamos ler aqui. O artigo 89 ele tem 7 parágrafos. O artigo 89 ele é cabível, tá? Anota lá, certo? Para todo tipo de ação penal. Para ação penal pública incondicionada, para ação penal pública condicionada à representação e para ação penal privada. Qual que é o detalhe aqui? Tá? Qual que é o detalhe aqui? É que o requisito básico, lembra que eu falei que a composição de danos cabe para as infrações de menor potencial ofensivo. A transação penal cabe para as infrações de menor potencial ofensivo. O sursis processual ou suspensão condicional do processo cabe para todo crime que tiver a pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Não é mais regulado pela pena máxima. Lembra? Transação penal, pena máxima de até 2 anos. Composição de dano civil, pena máxima de até 2 anos. Suspensão condicional do processo, pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Mínima igual ou inferior a 1 ano. Furto, 1 a 4 anos, cabe suspensão do processo. Desacato, 6 meses a 2 anos. Ó, cabe a transação, por causa de 2 anos. Lesão corporal, cabe a transação, porque a pena não ultrapassou 2 anos. Mas a pena mínima é de 3 meses, 6 meses, 1 mês. Cabe suspensão condicional do processo. Lembra que a composição de danos civis, ela ocorre antes mesmo da denúncia, né? Na audiência preliminar. Lembra que a transação penal cabe antes mesmo da denúncia, quando o Ministério Público poderá propor com o poder dever. Preencher o requisito tem que propor. E a suspensão condicional do processo? Suspensão condicional do processo é ofertada na denúncia, na queixa-crime, regra geral na denúncia pelo Ministério Público. E vai exigir que a pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano, vai ter mais alguns requisitos que a gente vai ver, certo? E vai te dar um prazo de 2 a 4 anos para você preencher alguns requisitos. Se você preencher todos esses requisitos, eu arquivo o teu processo. Olha que maravilha, mantém o nome limpo? Mantém o nome limpo. Vamos ver quais são as condições? Vamos ler o artigo 89, tá? Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, então, sejam ou não infrações de menor potencial ofensivo, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, tá vendo agora? Ele já está denunciando e está colocando ali, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado. Primeiro requisito, não estar sendo processado, pegadinha de prova. Quando que eu me considero processado? Quando eu tenho uma denúncia recebida contra mim.
Então, não estar sendo processado é não poder ter uma denúncia. Eu posso ter 10 inquéritos contra mim, mas eu não tenho nenhuma denúncia recebida, então eu não estou sendo processado. Não, Rigueto, mas você tem uma denúncia recebida. Estou sendo processado. Complicou, certo? Ou, segunda hipótese, não tenha sido condenado por outro crime. Tem que ser primário, certo? Presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena do artigo 77. Antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias, motivos devem ser favoráveis. Perfeito? Essa é a regra, tá? Parágrafo 1º. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor na presença do juiz. Transação penal e composição de danos eu posso fazer na presença do juiz conciliador, leigo. Suspensão do processo só na presença do juiz. Este, recebendo a denúncia, ele recebe a denúncia, porque como é que ele vai suspender um processo que nem começou? Ação penal. Então ele recebe a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a um período de prova sob as seguintes condições. Quais são as condições que você vai ter que preencher de 2 a 4 anos para ganhar o benefício completo? Número 1. Reparação do dano salvo impossibilidade de fazê-lo. Pescou camarão, crime ambiental na época do defeso, não tem como reparar o dano. Perfeito? Mas se você me causou, sei lá, um furto, você pode reparar o dano do furto e ponto. Então, salvo impossibilidade de fazê-lo. 2. Proibição de frequentar determinados lugares. Não pode frequentar bares, boates ou similares. Geralmente é esses determinados lugares. 3. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. Regra, na verdade, geral, os juízes colocarem um prazo de 8 dias. Até 8 dias você poderia sair. Fora, passando disso, tem que pedir autorização do juiz. E óbvio, não englobaria essa questão do inciso 3º, as chamadas comarcas contíguas. Balneário, Itajaí, Camboriú, Navegantes, essas comarcas contíguas não os caracterizariam. E 4. Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Vamos pensar comigo então. O Ministério Público poderá propor, poder, dever. Se eu não estou sendo processado, se eu sou o primário, se todos os requisitos subjetivos, antecedentes, personalidade, conduta social, circunstâncias, motivos do que são favoráveis, e o crime que eu pratiquei tem pena mínima igual ou inferior a 1 ano, não interessa a pena máxima podia ser de juizado especial ou até mais, certo? Mas a mínima tem que ser igual ou inferior a 1 ano. O promotor tem que me propor junto com a denúncia. Eu, o Ministério Público, denuncio o Rigueto pela prática de furto, por ser primário e tiver bons, eu proponho por 2 anos que o Rigueto preencha esses requisitos. O juiz vem e me dá um período de prova, 2 anos. Reparar o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de me ausentar da comarca sem autorização do juiz e comparecimento pessoal obrigatório no fórum para assinar um livro de presença e dizer quais são as minhas atividades. Parágrafo 2º. O juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequada ao fato e à situação pessoal do acusado. Eu tenho casos na prática de caminhoneiro. Como é que o caminhoneiro não vai se ausentar da comarca por mais de 8 dias? Hoje ele está aqui, amanhã ele está em Manaus, fica 30, 40, 50 dias fora. O juiz adaptou, tirou aquela. Brigas, na verdade, em estádios de futebol. O juiz proibiu determinados lugares, não só o bar, boate ou similar, a Casa da Luz Vermelha, que é o foco das brigas, ele colocou o estádio de futebol. Você entendeu? Então, assim, são questões que o juiz pode adaptar para mais ou para menos. Parágrafo 3º, tá? Chamada de revogação obrigatória. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, 2, 3 ou 4 anos, certo? O beneficiário vier a ser processado por outro crime, tá? Por outro crime. Ou não efetuar sem motivo justificado a reparação do dano. Se eu não reparar o dano, ou se eu vier a ser processado, denúncia recebida por outro crime no curso daquele processo, revoga-se a suspensão condicional do processo. Tá, Miguel, mas se revogar acontece o quê? Já vamos olhar lá no parágrafo 7º, tá? Que diz assim, vou antecipar, que diz assim, que se o acusado não aceitar a proposta prevista nesse artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos. Se eu não aceitar a suspensão, a denúncia é recebida, cita-se, resposta à acusação, audiência de julgamento e assim por diante. E se eu aceitei, estava cumprindo e revogou, de acordo com o parágrafo 3º, a revogação obrigatória, porque eu fui processado por outro crime, eu simplesmente a denúncia estava recebida e o processo estava suspenso. Aí tira a suspensão, a denúncia corre com resposta à acusação, audiência, instrução e o processo continua. Parágrafo 4º. Revogação facultativa.
A suspensão poderá ser revogada se no curso do prazo o beneficiário vier a ser processado por outro crime, poderá ser revogado se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por contravenção, Então, parágrafo 3º, revogação obrigatória, se ele vier a ser processado por outro crime ou não reparar o dano. Parágrafo 4º, ela poderá ser revogada, certo? Se eu vier no curso do prazo ser processado por contravenção penal, jogo do bicho, exploração, jogo de azar, ou descumprir qualquer outra medida. Parei de assinar, não fui no fórum todo mês, ou fui processado por uma contravenção. Aí o juiz pode revogar. Dependendo da justificativa, ele pode apenas acolher a justificativa, abater aquele período que eu não assinei, ou jogar para frente, e assim por diante. Parágrafo 5º. Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade. Olha que maravilha. Passados meus 2, 3 ou 4 anos, simplesmente eu cumpri tudo, está extinta a punibilidade. Parágrafo 6º. Não correrá prescrição durante o prazo de suspensão do processo, óbvio. Até porque a menor prescrição que nós temos no Código é 3 anos, a maior é 20. Mas o prazo da suspensão é de 2, 3 ou 4. Se a prescrição corresse e eu ganhasse 4 anos para preencher a assinatura ali, os benefícios, eu cumpriria só 3, porque após os 3 estaria prescrito. Então, enquanto eu estiver na suspensão do processo, não corre a prescrição, certo? Que é o parágrafo 6º, não correr a prescrição. E o 7º, se o acusado não aceitar a proposta prevista nesse artigo, o processo prosseguirá nos seus ulteriores termos. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam da suspensão condicional do processo? Tá? Uma pegadinha básica para fechar essa temática, por isso que é importante ir acompanhando as aulas por ordem, porque aqui eu vou fazer uma pergunta que está linkada com o vídeo anterior da transação penal. Para pensar comigo, nós acabamos de ver a transação penal no vídeo anterior, e lá diz que se eu ganhar uma transação penal hoje, eu só posso ganhar outra daqui 5 anos. Vou dar um exemplo para vocês agora, eu quero que vocês pensem e daí eu respondo. Imagine que o professor Rigueto foi no mercado e furtou 1 litro de uísque. Tá? Ao ser preso e denunciado pelo furto de uísque, o promotor me propôs a suspensão do processo e eu aceitei. Eu reparei o dano, devolvi o uísque, eu fiquei proibido de frequentar baladas, bares, boates similares, porque era onde eu ia tomar o uísque. Eu fiquei proibido de sair da comarca sem autorização do juiz por mais de 8 dias e tinha que assinar todo mês no fórum. Mês passado agora, eu terminei de assinar. Eu reparei o dano, eu cumpri tudo certinho, tá? E para comemorar, eu estava 2 anos sem sair, para comemorar, eu fui no mercado e furtei 1 outro litro de uísque, tá? Quando eu fui preso novamente. Hoje o meu inquérito policial se encontra no gabinete do promotor. Pergunta que eu faço para vocês é, eu tenho ou não tenho direito à suspensão condicional do processo? Letra A, não tenho o direito porque não passou 5 anos. Letra B, não tenho o direito porque eu já fui processado anteriormente. Letra C, tenho direito à suspensão condicional do processo. Ou letra D, nenhuma das alternativas anteriores. Tá? É a letra C. É a letra C. Por quê? Primeiro, não tem direito porque não passou 5 anos. Transação penal tem 5 anos. Suspensão do processo, cumpriu os 2, 3 ou 4. Eu terminei uma hoje e posso começar uma amanhã. Letra B, não tenho direito porque eu não fui processado anteriormente. A denúncia foi oferecida, o juiz recebeu e suspendeu o processo. Eu cumpri os requisitos e extingui a punibilidade. Eu fui culpado ou inocente, eu não sou nada, extinguiu a punibilidade. Letra C, eu tenho o direito. Uma vez que eu termine uma suspensão hoje, eu tenho o direito de ganhar outra amanhã, sem problema nenhum. Então, automaticamente, eu teria direito de suspensão, diferente da transação penal, tá? Que não fecharia esse requisito. Pessoal, encerramos aqui o 3º Instituto Despenalizador da Lei 9.099, tá? Parte 5 aqui, né? Vamos ver a 61 e 62, 60, 74, 76 e 89. Certo? E agora, na verdade, nós vamos partir para o áudio 6, para a parte 6 da aula, onde nós vamos fechar alguns artigos principais, para daí no 7 estar tratando do rito sumaríssimo. Tá bom? Grande abraço a todos, até o próximo.